Inclusive, Henrique, eu queria trazer uma discussão ainda talvez ligada à energia, já que falávamos sobre commodities energéticas, quero levar para um outro ponto. Alguns ativos que faz tempo que eu não comento com tanta intensidade, são aqueles ativos ligados ao setor sucroalcooleiro. Nós tivemos no ano passado um fator excepcional que levou essas companhias a atingirem alguns patamares bastante interessantes, mas não foi ligado especificamente ao etanol, mas sim à cana-de-açúcar por conta da proibição de exportação em alguns dos principais produtores de cana-de-açúcar no planeta. Então, as empresas elas se voltaram muito mais à commodity em si do que à produção de etanol. A gente vem encontrando algumas dificuldades para este segmento, mas agora que o mercado parece estar um pouco mais animado, todo mundo está disposto a tomar riscos um pouco maiores, olham para aquelas teses que estão um pouco esquecidas. Nós temos aí alguns participantes deste segmento que estão presentes na Bolsa de Valores. Eu trago a São Martinho, nós temos também a Raízen, um importante player deste segmento. Como é que você avalia toda essa situação, já que a gente olha para o petróleo está subindo, pode trazer pressão para combustíveis, os biocombustíveis podem ganhar um pouco mais de atenção. A gente aproveita este momento talvez para chamar aí a atenção do investidor que está neste momento nos acompanhando para algumas teses um pouco mais fora do radar, e eu imagino que sejam essas teses de sucroalcooleiros, porque a gente fala pouco destas companhias no dia a dia do mercado, com guerra acontecendo, com perspectiva de corte de juros, é petróleo que explode de um dia para o outro. Então queria entender um pouco sobre essa tua visão do setor de energia, mas mais voltada aos biocombustíveis. Perfeito, ótima pergunta, inclusive ajuda eu a complementar a última resposta, né? Aliás, na BMC aqui eu já falei algumas vezes, desculpa se é repetitivo, né? A gente fala da substituição do petróleo, né? Dada como certa em algum tempo, mas não a substituição do minério, né? Então isso reforça um pouco também na minha primeira resposta ali com o Vale. Há pouco, inclusive, eu estava vendo uma entrevista com o Ernesto Pousada, né? Ele é CEO da Vibra, né, ex-BR Distribuidora, e ele comentou, né, que essa transição energética, né, eu achei interessante ele comentando, a transição energética ela tem que obrigatoriamente passar pelo setor fóssil, né, não dá para a gente fazer essa transição simplesmente como uma ruptura, né, e eu acho que é algo bastante complexo, né, de ser feito, também necessário, e a gente entende que caminhamos para essas substituições energéticas, né? De todo modo, enquanto economia brasileira, a gente tem um grande destaque nisso, né? Sempre atrelada a programas, né, de governo ou incentivos fiscais, né? Quando a gente está falando dos combustíveis, sempre a questão tributária ela é bastante complicada, né? Muitas vezes é isso que define ali algumas margens ou as decisões, né, que não são as melhores quando a gente não pensa, né, não tem uma visão em longo prazo. Então, no próprio setor, né, o que está melhor, você fazer o açúcar ou você ir para um combustível, né, ir para o álcool, por exemplo. Então, essas decisões que no Brasil, historicamente, não tem tanta clareza e não tem tanta definição de longo prazo para esse processo de transição energética, acaba afetando a competitividade no setor, né? A própria Petrobras ela é bastante criticada quando ela vai para um movimento de refino e não de exploração, né? do fóssil, né? do óleo. Então é uma questão bastante complicada que eu acho que acaba gerando bastante oportunidade. As próprias companhias de petróleo têm essa visão em fazer, né? Um rebranding, né? Colocar ali esse processo de transição na conta, obviamente para não ser de uma hora para outra nessa desvalorização do setor. E eu acho que no final das contas, né, um setor tanto, né, o de energias renováveis, né, quanto o de combustíveis fósseis, né, eles são bastante atrativos, eles geram oportunidades e, no modo geral, estamos falando de todas as empresas ali, né, que você citou, ainda apresentando um desconto, né, e a volatilidade do curto prazo demandando, né, projetos de longo prazo para o setor.
Perfeito, Henrique. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação conosco neste começo de semana. Começo agitado para commodities, hoje lideram aí as altas do Ibovespa. Muito obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês sempre. Sempre um prazer. Vamos ao telão, já que falávamos sobre